Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje 4 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que faz companhia aqui no Jornal Verde Vale nesse início de semana. Agora são 6h36. Sejam bem-vindos à nossa programação. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. TSE dribla Marco Civil da Internet para responsabilizar Big Techs. Mega Sena, ninguém acerta dezenas e prêmio vai a 205 milhões de reais. Março será mais quente que fevereiro, com temperatura chegando a 35 graus em Goiás. Copa Ouro, seleção feminina vence a Argentina por 5-1 e vai à semi. Governo espera relatório para definir sobre reajuste de servidores. Mais de 600 trabalhadores de mina paralisam trabalhos por falta de segurança em Crixás. Petrobras anuncia que fábrica de fertilizantes no Paraná será reaberta. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Uma excelente semana para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale, se atualizando com aquilo que aconteceu no final de semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ao aprovar a norma que amplia a responsabilização das plataformas sobre conteúdos considerados ilícitos, o Tribunal Superior Eleitoral driblou o Marco Civil da Internet, segundo especialistas consultados. Na última terça-feira, a Corte Eleitoral aprovou as resoluções que devem guiar as eleições municipais de outubro. Uma das normas, Daliana, voltadas para a propaganda eleitoral determinava que as Big Techs deverão identificar e remover conteúdos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, mesmo sem a existência de uma decisão judicial prévia. O texto ainda estabelece que, caso o conteúdo não seja removido, as plataformas poderão ser responsabilizadas de forma solidária. A regra parte de um entendimento de que as empresas têm o dever de cuidado em relação ao conteúdo dos seus usuários. A resolução estabelece um rol de obrigações relacionados a isso, mas sem previsão de multa. Segundo interlocutores do TSE, o texto apenas esclarece que existe uma jurisprudência que estabelece as prioridades para as plataformas. De acordo ainda com o advogado Marcos Sabino, especialista em liberdade de expressão, a norma vai além do que é proposto no artigo 19 do Marco Civil da Internet. O trecho discute as circunstâncias em que um provedor de internet pode ser responsabilizado pelo conteúdo dos seus usuários. Sabino afirma que a Corte Eleitoral inova ao avançar na instrução e diz que acreditar que a medida seria uma tentativa da Justiça de dar maior celeridade à remoção de conteúdo. A Corte Eleitoral ainda determinou que as empresas também deverão adotar medidas para impedir a circulação de conteúdos considerados ilícitos. Terão de impulsionar publicações expondo quando forem inverídicas ou descontextualizadas. A regra valerá para conteúdos antidemocráticos, racistas, fascistas ou que apresentem comportamento ou discurso de ódio, além de desinformação. E ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas da Mega Sena e o prêmio acumulou para 205 milhões de reais. O sorteio do concurso 2.695 foi realizado na noite deste sábado. Confira os números sorteados: 15, 17, 32, 33, 34, 40. Segundo a Caixa Econômica Federal, 249 apostas acertaram 5 dezenas e vão levar cada R$40.004. Outras 15.891 apostas fizeram 4 acertos e vão receber R$895,48 cada.
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira, a partir das 8 da noite. Pesquisa: brasileiros pretendem reduzir gastos em 2024. Priscila Mendes é quem traz detalhes dessa pesquisa. Na busca por uma gestão mais eficiente das finanças pessoais, muitos brasileiros estão adotando estratégias para reduzir gastos e manter a estabilidade financeira. Segundo pesquisa da Consumer Pulse, 80% dos brasileiros querem reduzir gastos em 2024, sendo a prioridade é gastar menos com energia elétrica e supermercado. De acordo com o administrador Alan Sabe, membro do Grupo Temático de Logística, Gestão e Finanças do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, as preocupações financeiras também atrapalham hoje o bem-estar das pessoas. 72% têm preocupações ligadas à própria saúde mental. Dentro dessa preocupação com a saúde mental, 57% são fatores ligados a preocupações financeiras. A fim de comparação, cerca de 48% dos entrevistados têm preocupações ligadas à saúde física. Grande parte dos entrevistados do Brasil revelam ter vontade de mudanças de hábitos. E um dos principais pontos que se destaca nessa limitação são as condições financeiras. Um dos principais focos dessa mudança de comportamento é a conscientização sobre a importância do planejamento financeiro, e o administrador fala como reduzir gastos este ano. Como recomendação para ajudar nos cortes de gastos, aproveitar que é um período muito bom para isso, né, para a gente poder sentar e analisar, colocar todas as contas na ponta do lápis, utilizar ali uma planilha que seja, ou então realmente com um caderno, se for mais simples, e seguir, né? Identificar todos os gastos, identificar para onde que está indo o dinheiro, de onde vem o dinheiro, principalmente se for um empreendedor, conseguir identificar e ver o que sobra no final do mês. Com isso vai conseguir ter uma visão simples, mas já vai conseguir ter uma visão mais prática de como funciona o seu fluxo de entrada e saída de dinheiro mensalmente. Essa mudança de mentalidade está contribuindo para uma sociedade mais consciente financeiramente, onde as pessoas estão aprendendo a equilibrar o desejo de consumir com a necessidade de preservar a estabilidade da economia pessoal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora, e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1.000 munições de armas de fogo no Recanto das Emas em um ônibus interestadual que saiu de Goiânia. A abordagem aconteceu na BR-060 na última sexta-feira. Além das munições, os agentes também encontraram 20.000 espoletas e 10 frascos de pólvora. O veículo saiu de Goiânia e seguia para Santa Maria da Vitória, na Bahia. Durante as buscas, os policiais encontraram no compartimento de cargas 2 caixas sem nota fiscal. Como o peso e o tamanho chamaram a atenção, eles resolveram verificar e encontraram os itens. As munições encontradas eram de vários calibres. Ao todo foram apreendidos 200 estojos, 1.300 munições e 10 frascos de pólvora, além de 20.000 espoletas. Uma vez que as caixas estavam sem identificação e no compartimento de encomendas, ninguém foi preso. Munições e os demais itens foram apreendidos e encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia Civil no Recanto das Emas. E no último sábado, o PSDB goiano consolidou suas pré-candidaturas a prefeitos em Goiânia e Anápolis. Pela manhã, o partido lançou o movimento Goiânia Tem Coragem, apresentando Matheus Ribeiro como pré-candidato a prefeito da capital. Em Anápolis, à tarde, Hélio Lopes, ex-presidente do IPASG e advogado, foi escolhido como nome do PSDB para concorrer às eleições municipais. A sua pré-candidatura foi oficializada durante o lançamento do movimento Junte-se a Nós na Câmara Municipal. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB e ex-governador de Goiás por 4 mandatos, expressou confiança na liderança de Matheus e Hélio para representar o partido nas eleições municipais. Hélio de Souza, presidente estadual do PSDB, enfatizou a importância das discussões sobre desenvolvimento de Anápolis e apresentou Hélio Lopes como uma esperança política. E o mês de março será o mais quente que fevereiro em Goiás, segundo previsão do Instituto de Meteorologia, o INMET. A expectativa é que os termômetros cheguem a 35 graus. Temperatura acima da média estadual, que é de 31 graus. A chefe do INMET Goiás, Elizabeth Alves Ferreira, explica que as chuvas devem retornar na segunda quinzena de março, porém de maneira irregular, ou seja,
Em algumas regiões do estado, há mais chance de chover do que em outras. Mesmo quando essas chuvas caírem, Elizabeth afirma que o calor não dará trégua. A previsão é que o tempo fique abafado pela grande quantidade de umidade e nebulosidade constante. Elizabeth também explicou que os meteorologistas esperavam que o período de chuvas fosse se estender até o fim de abril, para compensar o longo período de seca do ano passado, mas as previsões indicam que isso não vai acontecer. 6h46, Chapa Goiana é derrotada na eleição da Confederação Nacional dos Municípios. Quem traz os detalhes desta eleição é Andressa Vasconcelos. A chapa articulada por prefeitos goianos que concorria às eleições para o comando da Confederação Nacional dos Municípios perdeu. O grupo liderado pelo atual presidente da entidade, Paulo Zilkowski, venceu com 55,61% dos votos. Zilkowski está no comando da CNM há cerca de 30 anos. O presidente da FGM, a Federação Goiana dos Municípios, e prefeito de Campos Verdes, no norte goiano, Haroldo Naves, disse que o atual presidente não é prefeito há mais de 20 anos e que as eleições anteriores eram feitas de forma cartorial e que não permitiam o registro de outras chapas. A eleição aconteceu nesta sexta-feira de forma online. A CNM tem o objetivo de consolidar o movimento municipalista com o fortalecimento da autonomia dos municípios e dialogar com o Congresso Nacional sobre as demandas das cidades. No entanto, Haroldo Naves acusa o atual presidente de não ter respeito com parlamentares e que ele não reconhece o trabalho do Congresso quando votam favoráveis às pautas da CNM, levando o mérito por todo o trabalho. E quando há uma derrota, ele terceiriza a culpa aos deputados e senadores. A CBN entrou em contato com a assessoria de imprensa da CNM para obter uma resposta do atual presidente, mas ainda não teve retorno. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 agora. E o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira recebeu neste sábado o clássico entre Goiânia e Goiás, na partida de ida das quartas de final do Goianão. O confronto foi marcado pelo domínio do Esmeraldino, que teve boas chances, mas não conseguiu ser efetivo. Com isso, o confronto terminou empatado em 0-0. Com o empate, o confronto está em aberto para uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano. O duelo da volta vai ocorrer no domingo no Estádio da Serrinha. Com o resultado do primeiro duelo na segunda partida, o time que vencer avança, já que em caso de novo empate, o classificado para a fase seguinte será definido nas penalidades. O Atlético Goianiense foi até o estádio Divino Garcia Rosa nesse sábado para duelar contra o Goiatuba pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Em um jogo marcado pelo forte calor, o Dragão foi decisivo e venceu o confronto pelo placar de 3-0. Adriano Martins, Luiz Fernando e Wagner Love marcaram para o time campineiro. Com a vitória, o Atlético agora tem uma boa vantagem para o confronto de volta diante do Goianésia. O clube poderá perder por até 2 gols de diferença, que avança para a semifinal. Os times voltam a campo no confronto de volta do Goianão nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, aliás, dia 11, no estádio Antônio Ascioli, em Campinas, Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. E uma das notícias mais lidas no site do Canal Rural na última semana informa que a Petrobras anunciou que a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados no Paraná será a primeira da companhia a voltar a operar no país. A previsão é de que essa unidade seja religada em breve, mas ainda não há uma data definida. Além disso, em abril foi anunciado que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, irá a Mato Grosso do Sul para avaliar a situação da unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas. A Fafem 3 está 80% concluída, mas as obras estão paralisadas desde 2014. Prates estima que a retomada da construção da Fafem leve alguns meses e que a fábrica entre em operação antes de 2028. A volta das fábricas de fertilizantes da Petrobras é uma importante iniciativa para reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes. No ano passado, o país importou 85% dos fertilizantes que consumiu. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, 7h03, já estamos de volta com a edição do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana.
Olha, o Brasil tem 6 hospitais no ranking de melhores hospitais do mundo, organizado anualmente pela revista americana Newsweek, em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista. Desses 5 instituições são privadas e uma é pública. A 6ª edição do prêmio avaliou 2.400 hospitais distribuídos por 30 países. O ranking final incluiu 250 instituições. O primeiro lugar ficou com o Michael Clinic Rochester, nos Estados Unidos. As 10 primeiras posições do ranking foram ocupadas por hospitais dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suécia, França, Israel e Suíça. Os hospitais brasileiros incluídos nesse ranking são o Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também em São Paulo, Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Hospital Santa Catarina Paulista, em São Paulo, e Hospital das Clínicas da USP, também em São Paulo. Todos esses hospitais já estavam no ranking no ano passado e melhoraram as suas posições. A principal característica entre essas instituições é a excelência em diversas atividades, desde a assistência à saúde até o ensino, pesquisa, tecnologia e inovação. O crédito consignado agora pode ser contratado pelo WhatsApp. Quem conta detalhes dessa novidade é Eduardo Kovaleski. A contratação de crédito consignado é uma alternativa de empréstimo com baixa taxa de juros. De acordo com o Banco Central, em 2023, o volume de empréstimos nessa modalidade chegou a 616 bilhões de reais e as taxas de juros reduziram. Os beneficiários do INSS contam com a taxa média de juros mais baixa. Isso porque o desconto das parcelas é feito no próprio salário do benefício. E as formas de contratação do crédito consignado têm acompanhado o crescimento do uso de tecnologias digitais por esse público. O WhatsApp, por exemplo, é uma delas. O processo pode ser feito totalmente online e em poucos minutos. É o caso do Itaú Unibanco, que passou a oferecer a contratação do crédito via WhatsApp. O aplicativo já faz parte do hábito dos beneficiários do INSS, como explica o diretor de consignado do Itaú Unibanco, Alexandre Borim. Em resumo, a digitalização, e o consumo de serviços por aplicativo, por celular, é algo que vem acontecendo, uma transformação grande na sociedade. Você sim tem clientes que já são aposentados e que preferem e consomem todos os serviços de forma digital, percentuais relevantes. Hoje, eu diria que aproximadamente 1/5 dos clientes aposentados que recebem o benefício com a gente já fazem a contratação de forma digital. Borim destaca que a contratação começa no WhatsApp e é confirmada no site ou aplicativo do Itaú Unibanco, em ambiente seguro. Ele é um meio de iniciação de conversa. Você vai começar a conversa no WhatsApp e vai terminar no aplicativo. O banco sempre vai confirmar as informações que ele já tem naquela interação. Acho que é da opção, não só para esse cliente que recebe aqui, que tem a conta, mas para o cliente que eventualmente receba em um outro banco e que não tem essa oferta tão fácil. Tem um objetivo aqui também de vanguarda e de atender todos os clientes brasileiros com uma oferta simples, fácil, intuitiva, segura. A contratação deve ser feita exclusivamente pelo telefone 11 4004 4828. O número possui uma verificação que atesta a autenticidade do número para a realização de serviços do Itaú Unibanco. O cliente interessado deve adicionar o contato na sua agenda e enviar um oi. Em seguida, ele será direcionado para o menu com diversas opções. Basta selecionar empréstimo, depois consignado e, por fim, INSS. Assim é possível simular ou contratar a linha de crédito. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E durante a sessão virtual de julgamento concluída na última quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a ocorrência de fraudes na cota de gêneros nas eleições de 2020 em 14 municípios e 6 estados brasileiros, incluindo Goiânia e Hidrolândia, aqui em Goiás. Nesse período, na capital goiana, foi confirmada a cassação da chapa do Partido da Mulher Brasileira no último dia 22. Assim, deixaram a Câmara Municipal de Goiânia os vereadores Pastor Wilson e Edgar Duarte, que perderam os respectivos mandatos. Nessa última sexta-feira, dia 1º, o TSE chancelou ainda a perda do diploma do vereador Paulo Henrique, da farmácia do Agir, ao negar o recurso dele por 7-0. Toda a chapa de vereadores do Agir, antigo Partido Trabalhista Cristão, teve anulado o demonstrativo de irregularidade de atos partidários. Em Brasília ainda corre o processo contra a vereadora Leia Kleber. A ação foi retirada do julgamento no plenário virtual do tribunal no último dia 23, quando o ministro Raul Araújo Filho pediu destaque ao julgamento
para ser transferido para o plenário presencial. Essas fraudes foram identificadas em partidos políticos que apresentaram candidaturas femininas fictícias para disputar o cargo de vereador. Os cargos foram avaliados durante a sessão eletrônica realizada dias de 23 a 29 de fevereiro e foram relatadas pelos ministros Nunes Marques, Floriano de Azevedo e também Ramos Tavares. O tribunal decidiu por unanimidade cassar os registros e diplomas de todos os candidatos a vereador ligados a listas partidárias nos municípios afetados, além de anular os votos recebidos pelos partidos, recalculando os coeficientes eleitoral e partidário. Conforme estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 10 da Lei de Eleições, cada partido ou coligação deve garantir que entre no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas para os cargos legislativos sejam ocupados por cada sexo. O partido do governador Ronaldo Caiado, União Brasil, pode se tornar uma poderosa federação, dona de uma super bancada no Congresso Nacional e um fundo eleitoral de mais de R$1 bilhão. Articulações que envolvem lideranças do PP, do União Brasil e do Republicanos podem criar a principal força política nas futuras eleições, com os 3 partidos de direita formando uma federação. PP, União Brasil e Republicanos juntos reuniriam 149 deputados e 17 senadores. Teriam direito a um fundo eleitoral na casa do R$1 bilhão e somariam maior tempo de propaganda no rádio e na TV. Toda essa força pode estar a serviço da candidatura de Ronaldo Caiado a presidente da República, caso ele consiga consolidar o seu projeto. E uma mulher que não teve o nome divulgado, suspeita de enterrar o filho recém-nascido vivo em um quintal de Rio Verde, aqui no sudoeste goiano, há 15 anos, foi presa. Segundo a Polícia Civil, antes de enterrar o recém-nascido, a mulher jogou a própria placenta em um vaso sanitário. A suspeita foi presa na última sexta-feira na Operação Xadrez 121, que cumpre mandados de prisão contra autores de homicídio, feminicídio, roubo e outros crimes. A investigação da polícia aponta que o crime foi cometido em 24 de setembro de 2009. Segundo a investigação, na época do crime, a polícia foi acionada por terceiros. Localizou o bebê enterrado no quintal da casa, já morto. A perícia feita no corpo do recém-nascido, que era um menino, apontou que ele nasceu com vida. Por isso, a mulher foi indiciada por homicídio qualificado. A mulher foi denunciada por infanticídio também, que ocorre quando a mulher dá à luz e mata o filho em seguida por influência do estado mental do pós-parto. Em 2009, a mulher afirmou em depoimento à polícia que não sabia que estava grávida. Disse ainda que o bebê não apresentou nenhum tipo de reação ao nascer. A suspeita, que foi presa preventivamente, foi encaminhada ao presídio de Serranópolis. 7h11. Mais de 50 mil crianças esperam por uma vaga em creche ou pré-escola aqui em Goiás. Quem nos traz essa triste estatística, José Bonfim? Mais da metade dos municípios goianos possui crianças em fila de espera por uma vaga em creche e 9% aguardam pela matrícula na pré-escola. O levantamento foi feito pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação de Goiás, que reúne órgãos como os Tribunais de Contas dos municípios e do Estado, entre outras entidades. Ao todo, são mais de 51 mil crianças fora da escola. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Educação afirmou, no início do ano, que o déficit de vagas atingiu 9 mil crianças. O mutirão foi feito no último mês pela Defensoria Pública Estadual para tentar solucionar o problema. O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Fabrício Mota, aponta que a pesquisa leva em consideração apenas os casos em que os responsáveis buscam por uma vaga. Afirma ainda que vários outros fatores contribuem para este cenário. O próprio levantamento também, um indicativo, é que muitos dos municípios não têm um plano de expansão, quer dizer, um plano para as vagas que naturalmente vão crescer, né? Não para as vagas, para o déficit que vai crescer. Nascem novas crianças, pessoas mudam, migram, né? Então, muitos dos municípios informaram que não elaboram um plano de expansão. E nós estamos falando de uma demanda que necessita desse planejamento. Nós temos um ciclo orçamentário, né? Preciso colocar recurso no orçamento desse ano, por exemplo, para que ele possa ser utilizado no ano que vem. O estudo também revelou que 52% dos municípios faziam controle da quantidade de crianças na espera através de uma lista manual e apenas 10% um sistema organizado com critérios de prioridade. Outro desafio são as obras.
Segundo o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, em 2023, Goiás tinha 67 obras pactuadas por municípios com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação paralisadas. O conselheiro Fabrício Mota afirma que as unidades em construção ainda não são suficientes para atender a demanda. Que ainda que fossem entregues as obras que estão planejadas até 2026, o déficit continuaria, cerca de 26 mil vagas. Há essa necessidade dos municípios destinarem equipes para isso. Por exemplo, convênios com creches confessionais, filantrópicas, isso nos municípios de médio e pequeno porte, né, em que existem creches particulares. De repente com municípios vizinhos, de repente construir em conjunto com municípios limítrofes. Então, deve existir outras alternativas, algumas até mais rápidas, que não sejam somente a construção de novas creches. A garantia de acesso à educação infantil a estudantes de até 5 anos de idade é um direito que vem ganhando reconhecimento através de decisões do Supremo Tribunal Federal. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14 agora. Vamos falar de Fórmula 1. A abertura da temporada aconteceu neste sábado no GP do Bahrein e indicou que a Red Bull ainda vai ser a equipe dominante do grid, assim como o tricampeão Max Verstappen continuará reinando soberano na primeira posição. O holandês venceu a prova praticamente de ponta a ponta e Sérgio Pérez garantiu a primeira dobradinha do ano em segundo. Já a segunda força da categoria promete uma disputa mais aberta. A Ferrari demonstra estar um passo à frente das demais, pois completou o pódio com Carlos Sainz, enquanto que Charles Leclerc foi o quarto, mas a Mercedes e a McLaren também tiveram um bom desempenho no ritmo da corrida. Já os carros da McLaren chegaram na sexta, com Lando Norris, e na oitava posição, com Oscar Piastri. Com suas provas tradicionalmente realizadas aos domingos, a Fórmula 1 retornou neste ano com seu primeiro GP em um sábado, por causa do Ramadã, o período sagrado para os muçulmanos. Pelo mesmo motivo, a próxima etapa do ano também será em um sábado, no dia 9, na Arábia Saudita. No calendário islâmico deste ano, a data religiosa começa no dia 10, um domingo. Por isso, a corrida saudita teve de ser antecipada para o sábado, assim como a prova do Bahrein, adiantada para ter um intervalo mínimo de 7 dias entre uma prova e outra. A temporada 2024 será a mais longa da história, com 24 corridas, número que poderia ter sido registrado em 2023, quando os GPs da China e Emília-Romagna acabaram cancelados. E o surf brasileiro conquistou mais 2 vagas para Paris 2024. Neste domingo, Gabriel Medina se sagrou campeão do ISA Games e contou com uma combinação de resultados para carimbar o passaporte olímpico. Medina precisava que os franceses Caulivast e Roran Duru não terminassem na segunda colocação, e o vice ficou com o marroquino Hansi Bunkian. Já classificada, Tatiana Weston Webb terminou em segundo na disputa feminina e colocou Luana Silva nas Olimpíadas. Com os resultados de Tati e Medina, o Brasil tem agora 6 surfistas classificados para as Olimpíadas. Além de Gabriel, Felipe Toledo e João Chianca estavam garantidos por meio do circuito mundial. Tatiana Weston Webb e Tainá Hinkel já haviam carimbado passaportes e Luana Silva fica com a terceira vaga. Neste domingo, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, recebeu a prova principal da Stock Car 2024. Na primeira etapa da competição, a corrida mais longa teve como destaque Felipe Batista, de 20 anos, que liderou de ponta a ponta e terminou com a primeira colocação, cravando seu segundo triunfo na categoria desde que estreou em 2021. O pódio ainda teve Felipe Massa, que fez uma corrida segura, mas não conseguiu pressionar o líder da prova. A terceira colocação ficou com o atual campeão da categoria, Gabriel Casagrande. O piloto também se destacou em todo o final de semana. Com o resultado da prova principal e da prova sprint do sábado, ele somou 111 pontos e terminou a etapa na liderança. Quem também teve destaque na prova desse domingo foi Rubens Barrichello, que somou 8 vitórias em Goiânia na sua carreira. O piloto, aliás, iniciou a prova na 20ª colocação e terminou a corrida em 4º lugar. Neste final de semana, ele também recebeu o prêmio de Cidadão Honorário de Goiás por seus feitos no estado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. O mercado brasileiro do milho registrou um cenário bastante diferente ao longo de fevereiro. Na primeira metade do mês foi marcada pelo movimento de alta nas cotações, com uma maior necessidade de compra por parte dos consumidores
e com produtores adotando a estratégia de segurar as ofertas para a venda. A partir da segunda quinzena, contudo, o movimento de mercado inverteu completamente. Segundo a Safras Consultoria, após adquirir bons volumes do cereal, os compradores saíram do mercado, forçando os produtores a pressionar as cotações. A diferença elevada entre o valor de compra e venda do milho manteve os compradores na defensiva, à espera de um movimento maior de queda nos preços. Tentando liberar maiores espaços nos armazéns para estocar a soja colhida e tendo de honrar compromissos financeiros neste último final de mês, os produtores passaram a disponibilizar maiores volumes do cereal para venda, o que contribuiu para um declínio nos preços nas principais praças de comercialização do Brasil. Fatores como o cenário de queda das cotações no porto para a safrinha, a fraca demanda na exportação e a valorização do real frente ao dólar também foram determinantes para a baixa dos preços no cenário doméstico. No cenário internacional, ainda que a Bolsa de Chicago tenha esboçado uma reação na última semana do mês, o viés negativo predominou ao longo de fevereiro, em meio à expectativa de uma ampla oferta global, puxada pela safra recorde nos Estados Unidos e pela expectativa de uma boa produção do cereal em países aqui da América do Sul. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19. E os senadores teriam 10 anos de mandato, isso segundo o novo Código Eleitoral. Nessa quinta-feira, os principais pontos do projeto foram apresentados para líderes do Senado pelo relator do projeto, Marcelo Castro. A proposta é de que o projeto de lei complementar estabeleça o fim da reeleição, além de mandatos de 5 anos para prefeitos, governadores e presidente da República. Os senadores, no entanto, continuarão com a prerrogativa de terem uma espécie de mandato duplo, ou seja, se o mandato for alterado para 5 anos, cada senador terá o cargo por 10 anos. De acordo com Marcelo Castro, o novo Código Eleitoral tem quase 900 artigos e consolida em um só texto 7 leis eleitorais e partidárias em vigor. A norma consolida resoluções anteriores do Tribunal Superior Eleitoral e define novas regras para pleitos a partir de 2026. O relator disse também que irá apresentar 3 propostas de emenda à Constituição que acabam com a reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. A diferença entre os textos é a ocorrência ou não de coincidências nas eleições gerais e municipais. Segundo Castro, os líderes receberam as propostas de maneira positiva. O senador informou que pretende formalizar as 3 PECs no Senado. A que tiver mais consenso é a que deve caminhar. Entre as mudanças, ao estabelecimento de uma quarentena para juízes, integrantes do Ministério Público e policiais que desejam concorrer a cargos eletivos. Mesmo que aprovado em ato contínuo, o novo Código Eleitoral não será aplicado para a eleição deste ano, já que as leis que modifiquem a dinâmica das eleições devem ser sancionadas com antecedência mínima de 1 ano em relação à data do pleito. A semana começa e vai seguir com chuvas pelo país. Vamos conferir os detalhes dessa previsão a nível nacional com Denise Coelho. A semana tende a ser de chuva com volumes significativos de água praticamente em todo o país. A condição é causada pelo deslocamento de uma frente fria que começou a atuar neste domingo e segue com essa influência durante toda a semana. Como ressalta a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Andréa Ramos, destaque para esse cenário no início da semana, especialmente no norte do Brasil. Na região norte segue essa tendência mais no Pará, Amapá, Tocantins, olha, ainda vai ter chuvas no Acre. A gente vem aí acompanhando essas chuvas que estão ocasionando um impacto significativo, não só para a população, mas questões de enchente também. Então há essa tendência ainda no Acre receber chuvas, mas já com volumes não muito significativos, isso só na segunda, como também no decorrer da semana. E em relação ao Roraima, que já está quente e seco, proporcionando aí questões relacionadas com queimadas, já temos a tendência ao longo da semana um retorno de chuvas, mas ainda assim mais no sul do estado. A previsão é que também uma frente oceânica atinja mais fortemente a região sudeste na quinta e na sexta-feira, causando muita chuva, especialmente no Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Atenção que essas chuvas elas vão trazer aqueles volumes
bastante significativos, podem vir com descarga, trovoadas e até a possibilidade de queda de granizo em alguns pontos de uma forma bem isolada. Quinta-feira e sexta, essa frente que está no oceano, ela se mantém estacionária e vai proporcionar essa tendência. Na quinta, atuando nos pontos que eu já comentei, e na sexta ela sobe um pouco mais, mas ainda assim persiste no norte do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. De acordo com a meteorologista do IMET, esse cenário de chuvas intensas deve prosseguir em boa parte do país nos próximos dias, devido ao calor e umidade típicos do verão. É possível que a situação comece a mudar a partir de 21 de março, quando começa o outono, estação de transição para o inverno. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. 7h24, agora o último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. Já, governo espera relatório para decidir sobre reajuste de servidores. Mais de 600 trabalhadores de mina paralisam trabalhos por falta de segurança em Crixás. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saiam daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h35, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 4 de março, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu, aliás, em entrevista, a costura de um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a aprovação da PEC, uma proposta de emenda à Constituição que amplia a autonomia da instituição. O chefe da autoridade monetária começou a articular o tema no Congresso, o que causou reação entre os membros da gestão de Lula, ao ponto do diálogo com Haddad ter sido interrompido. Campos Neto e Haddad voltaram a se falar na sexta-feira, justamente sobre a PEC. O Banco Central ganhou autonomia operacional há cerca de 3 anos durante o governo Jair Bolsonaro. Pela PEC, o Banco Central passa a ser uma instituição de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, organizada sob a forma de empresa pública e com poder de polícia. E o governo federal espera a divulgação de um documento técnico que vai sair em março para dar resposta definitiva aos servidores públicos sobre concessão ou não de reajuste salarial em 2024. O documento, chamado de Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, é produzido em conjunto pelas áreas técnicas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e publicado de forma bimestral. O relatório, que será divulgado no dia 22 de março, vai trazer um balanço sobre a arrecadação federal nos meses de janeiro e fevereiro. Como vem sendo dito pela ministra da Gestão, Esther Dweck, se houver alta na arrecadação federal, o novo marco fiscal, a regra de controle dos gastos públicos, traz uma brecha que prevê ampliação das despesas e pode contemplar um reajuste ainda em 2024. A ampliação das despesas só vai ser possível se não houver nenhuma verba bloqueada para alcançar a meta de déficit fiscal zero. Tampouco está definido quanto desses 15 bilhões poderão ser destinados para bancar um eventual reajuste para os servidores. 7h37. Saiba identificar os sintomas da dengue e se prevenir nessa matéria de Bruno Zonta. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou em 2024 mais de 1 milhão de casos de dengue. Além da vacinação, é fundamental para prevenir essa doença conhecer os sintomas que aparecem nos pacientes. De acordo com a médica de família Daniele Pastura, os sintomas podem variar entre pacientes e até no mesmo paciente, no caso de uma nova contaminação. A médica, que atende na cidade do Rio de Janeiro pela rede de clínicas Meu Doutor Novamed, que faz parte do grupo Bradesco Seguros, explica que alguns pacientes ficam completamente assintomáticos, mas na maioria dos casos, a doença se divide em 3 fases. A primeira, chamada de febril, pode durar por até 7 dias. Tem febre alta, de 39 graus ou mais, que começa de forma repentina, além de dor de cabeça, dor atrás dos olhos, nos músculos, articulações e indisposição. Ainda nessa primeira fase, podem ocorrer enjoos, vômitos e diarreia pastosa. A segunda fase, chamada de crítica, inicia logo após a interrupção da febre. É nesse momento, entre 3 e 7 dias do início da doença, que podem ocorrer os sinais de alarme. Essa fase pode nem estar presente nos casos mais leves e a maioria dos pacientes segue diretamente para a terceira fase, de recuperação. Nesta, cerca de metade dos pacientes apresentará manchas vermelhas na pele, com
ou sem coceira associada depois da resolução do quadro febril. Deve-se buscar atendimento médico sempre que houver dor abdominal intensa e contínua, vômitos incessantes, sensação de desmaio, sangramento de gengiva, prostração grave ou irritabilidade. O mais importante, sem dúvidas, é a hidratação. As evidências atuais recomendam a ingesta abundante de soro caseiro com demais líquidos. Além disso, é fundamental não fazer uso de nenhuma medicação que contenha ácido acetil salicílico, o AAS, nem anti-inflamatórios. O repouso deve ser relativo, de acordo com os sintomas de cada paciente. Para ajudar a população com as dúvidas sobre a dengue, o Grupo Bradesco Seguros e a Rede Meu Doutor Novamed elaboraram uma cartilha digital com as principais informações sobre a doença. No site da operadora e da rede de clínicas, pode-se checar as formas de contágio, os sintomas, sinais de gravidade, formas de diagnóstico, tratamento e os medicamentos que devem ser evitados em caso de contaminação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h39 e um grupo de mais de 600 trabalhadores da mineração Serra Grande Anglold em Crixás paralisaram os trabalhos desde a última quinta-feira devido à falta de segurança no subsolo. Os funcionários também afirmaram que não têm participação nos lucros da empresa Usina Serra Grande, apenas os administradores. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Extrativa do Vale do Rio Crixás explicou que falta ventilação para oferecer segurança no local. Além disso, o telamento que protege os profissionais também não é seguro. Segundo o sindicato, o calor confinado ultrapassa 33 graus, o que não é permitido pela legislação. Com a falta de ventilação adequada, a sensação térmica vai além dos 40 graus. A precariedade já se estende há cerca de 3 anos. Os trabalhadores contaram que a rotatividade dos responsáveis pela empresa impediu que as negociações andassem, por isso aderiram à paralisação. Nessa segunda-feira, haverá uma assembleia e, caso não seja atendida a demanda do trabalhador, pode ocorrer uma greve geral. E o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, antecipou a uma plateia de milhares de jovens contemplados pelo programa universitário do ProBem, que defendeu junto ao governador Ronaldo Caiado e à primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, a inclusão do benefício da oferta de cursos da língua inglesa. A fala de Daniel foi durante o evento que oficializou o ingresso de 4.000 novos bolsistas no ProBem, iniciativa do governo de Goiás, que arca com diferentes percentuais com a mensalidade de estudantes em faculdades particulares. O evento foi realizado no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. O programa é operacionalizado pela Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, e pelo Goiás Social. Ao abordar os investimentos do governo goiano com o pagamento parcial e total das mensalidades desses estudantes, 515 milhões de reais ao todo desde 2019, o vice-governador lembrou que a atual gestão ainda precisou pagar dívidas da ordem de 80 milhões de reais deixadas pela administração anterior com faculdades privadas. 7h42 e períodos de estiagem devem ser mais severos durante o ano aqui em Goiás. É o que diz a previsão do CIMEGO. Quem traz os detalhes é a Natália Lima. O volume de chuvas nos 2 primeiros meses do ano em Goiânia ficou dentro da média histórica, segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. Janeiro ficou um pouco abaixo do esperado, com 215 milímetros. Já em fevereiro, houve uma recuperação, com a capital alcançando 288 milímetros de chuva. Além das chuvas regulares, o gerente do CIMEGO, André Amorim, lembra que ainda estamos sob efeito do El Ninho. Por isso, as temperaturas seguem acima da média. Por isso que ainda nós temos aí uma situação de temperaturas um pouco mais elevadas, e isso todo mundo percebe facilmente, né? As temperaturas não recuam. Assim, né? O pessoal fica até brincando, que saudade daqueles 16 graus, daquelas manhãs mais frias, né? Que a gente pudéssemos, né, utilizar uma blusa de frio, e essa não é uma realidade. Nós tivemos chuvas irregulares, apesar que o janeiro e o fevereiro, as chuvas, nós tivemos uma boa recuperação. Já na região sudoeste do estado, as chuvas não alcançaram o esperado. Em Rio Verde, por exemplo, choveu em janeiro apenas 69%. Em fevereiro, houve uma pequena recuperação e as chuvas alcançaram exatamente o previsto para o mês. André Amorim explica que já havia um prognóstico de chuvas aquém do esperado para a região no início deste ano. A região sudoeste, sim, ela foi mais impactada, né, por essas questões aí, para o mês de janeiro e fevereiro. Então, assim, nós observamos aí que não ficou tão bem ali, né, naquela região,
para a questão das chuvas, né? Essa irregularidade, ela marcou bastante ali naquela região. Já para o mês de março, segundo o gerente do Cimego, a expectativa é de continuidade de chuvas irregulares, principalmente na região centro-norte do estado. Em abril, termina o período chuvoso, dando início à estiagem, que este ano, conforme prognósticos do Cimego, deve ser bastante rigoroso. Por conta disso, André destaca que o centro já tem feito alertas para o setor produtivo e o setor energético. Uma situação assim, olhando, né, para frente, no horizonte de uma previsão climatológica, uma situação que esse período de estiagem nosso vai ser mais crítico. Então as pessoas precisam preparar. Quem mexe com pecuária, preparar a alimentação para esse gado, ele vai precisar disso. Em determinado momento esse pasto vai ficar muito seco, você precisa realmente de uma suplementação. Para quem mora na cidade, o uso racional da água. Para quem, né, para as pessoas que estão plantando, né, já não é tão interessante avançar com a lavoura aí já depois de meados de março. Além de começar mais cedo, o período de estiagem deve ser mais prolongado este ano. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h45. A seleção feminina de futebol continua impressionando no primeiro grande teste sob o comando do técnico Arthur Elias. Na madrugada deste domingo, a equipe atropelou a Argentina ao vencer por 5-1 no Exposition Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e carimbou vaga para a semifinal da Copa Ouro. O Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre México e Paraguai, que acontece nesta segunda-feira também no Exposition Park. A partida do Brasil será na quinta-feira, dia 7, à 00:15, horário de Brasília. Se o time avançar, vai enfrentar na final o vencedor do confronto do Canadá, que venceu a Costa Rica por 1-0 no sábado, e espera quem passar de Estados Unidos e Colômbia. Esse jogo será às 22h15. E o Botafogo venceu o Fluminense por 4-2 neste domingo no Maracanã. Depois de um primeiro tempo bem jogado, a segunda etapa foi recheada de confusões, com direito a cartão vermelho e um pênalti para cada lado. Marlon Freitas marcou 2 vezes. Raí e Emerson Urso completaram para o alvinegro. John Kennedy e Lelê fizeram os gols tricolores. E André, que entrou no segundo tempo, foi expulso depois de fazer pênalti em Cauê. Com o resultado, o Botafogo passou o Vasco momentaneamente na tabela e chegou a sonhar com uma vaga na próxima fase do Carioca. No entanto, o time de São Januário bateu a Portuguesa e garantiu vaga na semifinal, deixando o alvinegro de fora. O Fluminense, por sua vez, tinha vaga garantida na semifinal, mesmo com a derrota. Com 21 pontos, a equipe termina a primeira fase em 4º lugar e terá o Flamengo pela frente no duelo que vai decidir quem avança para a final. E São Paulo e Palmeiras se reencontraram na noite de ontem pela primeira vez desde a Supercopa Rei, vencida pelos tricolores há um mês. Fizeram um jogo disputado, um empate em 1-1 com gols de Alisson e Rafael Veiga, que pouco muda a situação de cada um na tabela do Paulistão. Com esse empate, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo D, com 19 pontos, mas ainda não se classificou. O Novo Horizontino tem os mesmos 19 pontos, o São Bernardo tem 1 a menos, e os 3 times jogam a última rodada, domingo que vem, disputando 2 vagas nas quartas. O Palmeiras alcançou 25 pontos e está perto de garantir a melhor campanha geral na fase de grupos. Só o Santos, com 22 pontos, pode ultrapassar o time de Abel Ferreira. Todos os jogos da última rodada serão no domingo, dia 10, às 16 horas. O São Paulo enfrenta o Ituano em Itu, enquanto que o Palmeiras recebe o Botafogo em Barueri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h47. E apesar da pressão externa, os preços da soja no Brasil não caíram na mesma proporção que os contratos futuros em Chicago no mês de fevereiro. Diante da necessidade dos compradores, o produtor segurou a oferta e conseguiu negociar melhor nos períodos de pico. Aparentemente, o vendedor já se conformou com os preços praticados e a comercialização ganhou ritmo. Os prêmios de exportação seguem negativos, mas melhoraram diante da presença, ainda que pontual, da China na ponta compradora. Houve uma melhora na atividade nos portos para embarques entre abril e junho. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os contratos com vencimento em maio tiveram desvalorização acumulada de 7,5%, fechando fevereiro a $11,40 por bushel. Mesmo com alguns movimentos de correção técnica ao longo de fevereiro, o balanço foi extremamente negativo, com preços sentindo a pressão exercida pelo cenário fundamental. Os problemas climáticos reduziram a safra brasileira, mas não é o suficiente para resultar em uma recuperação externa.
A temporada está estimada em 149 milhões de toneladas pela consultoria Safras e Mercado, contra indicações iniciais que batiam mais de 160 milhões de toneladas. Em contrapartida, após ser fortemente atingida pelo clima no ano passado, a produção argentina se recuperou no atual ciclo. Em 2023 foram colhidas cerca de 20 milhões de toneladas. Esse ano a expectativa é de que entre no mercado mais de 50 milhões de toneladas.